Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast, um podcast para você que quer crescer, pegar a sua empresa e tirar ela do lugar onde ela está hoje e levar para um lugar muito mais legal, muito maior. Bom dia, boa tarde, boa noite, Natália Freitas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Klaus! E aí? Tudo bem? Tudo bem! Estamos Hoje vamos... no episódio número 30 e alguma coisa. 30 e alguma 30 coisa. 30 e fatorial, 30 e thousands. 30 legal. e alguma coisa, mas tamo bem, tamo bem! Tamo bem, tamo andando bem. Tamo com consistência. Sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje A gente já tá em junho, então a Copa do Mundo tá pra começar, né? A Copa do Mundo já deve estar rolando a essa altura do campeonato. Tenso. Ou estamos nas vésperas da abertura aí da Copa. Então, beleza. Vamos falar de um assunto que não é polêmico. Eu diria que ele quase que é um tabu, ou um assunto pouco explorado. Tá bom. Quando a gente fala de empreendedorismo, que é sobre crédito empresarial. Crédito, contratação de dívida, crédito. Isso aí. Pra que serve o Tomar dinheiro emprestado. Tomar dinheiro emprestado, legal. Exatamente. Boa. Para começar, então já vou falando sobre o aspecto do tabu. Tabu. Eu li um dado do Sebrae. Que apenas 15% das empresas cogitam tomar crédito, quando a maior parte das empresas afirmam ter problemas de caixa e de... Por que você acha que isso não é uma alternativa que acaba passando pela cabeça assim, dos empresários? Que o crédito no Brasil é caro. A resposta objetiva, né? Que o crédito no Brasil é caro. Se a gente estivesse trabalhando num país onde o crédito tivesse taxa de juros razoáveis e as coisas fossem razoáveis, porque a lógica é o seguinte, né? Se eu te disser que esse celular aqui custa 30 mil reais, você compra ou não compra? Não. Se eu te disser que ela custa R$1.000, você compra ou não compra? Compro. Então, esse é o dinheiro. Dinheiro funciona do mesmo jeito. Você quer comprar este dinheiro, eu vou te emprestar esse dinheiro durante tanto tempo e você vai me pagar... Se eu te disser, eu te empresto R$100, você vai ter que me pagar R$1, você vai dizer, por quanto tempo? R$1 por 3 meses. Você vai dizer, porra. E ainda vou ficar com os teus R$100, vou fazer giro, vou conseguir fazer um monte de coisa com ele e tal, e vou ter que te pagar R$1. Agora, se eu disser que você tem que pagar esse R$100, daqui a 3 meses você tem que me devolver 200, você pega não? Não. Esse é o problema. Então, tudo tem a ver com o custo do dinheiro. Custo do dinheiro. Então, o crédito no Brasil, as empresas precisam de capital, precisam de crédito. Crédito é uma máquina e uma mola propulsora do crescimento no Brasil e em qualquer lugar do mundo. As empresas em franco crescimento precisam de crédito. Aquela história do ciclo da paciência do empreendedor, que chega num determinado momento que crescer com capital próprio é difícil, porque você não tem o capital, porque você precisa o próprio negócio girar e crescer para poder continuar escalando e crescendo. E aí, a hora que você tem que buscar capital de terceiros para crescer, o capital no Brasil é caro. E aí a gente demora para crescer e tem dificuldade. Lá fora o crédito é barato, então as pessoas têm mais capacidade para escalar e crescer com dinheiro de terceiro. Além disso, o capital de terceiros, teoricamente, ainda tem umas proteções fiscais, são os negócios que a gente chama de tax shield, que ajudam a gente a melhorar a relação do quanto a gente paga de imposto vis-à-vis do quanto a gente tem de juros. Mas sem entrar na complexidade tributária, que não vem ao caso, trabalhar com dinheiro de terceiros deveria ser muito melhor que trabalhar com dinheiro próprio. É óbvio que tem um equilíbrio em relação a isso. Explica isso melhor. Isso pra mim, assim, não é contra-intuitivo. Não sei, falando para a pessoa leiga, né? Tipo, porque se eu tenho meu dinheirinho ali, se eu sei o que eu tô fazendo, perfeito. Então tá claro. Tudo no meu controle. Boa. Vou dizer o seguinte, vou te dar R$1.000. Tá. Se você aplicar esses R$1.000 numa aplicação financeira, você ganha... hoje 15%, você ganharia R$150, beleza? Beleza. Legal, show de bola. Agora eu vou dizer o seguinte, você tem uma empresa onde para cada R$1 que você coloca, ele te gera 30% de lucro. Certo. Beleza? Ou seja, para cada R$1.000 que você coloca, você tira 30. Tá. Aonde você prefere colocar o seu 300, dinheiro? né? 1.300. 300, você tira 300. Onde você prefere colocar o dinheiro? Numa aplicação financeira que você botar R$1.000 te dá 150 de retorno, ou colocar R$1.000 na tua empresa que gera 300 de retorno? 300 de retorno. Beleza, show de bola. Legal. Se eu dissesse que eu vou te emprestar um dinheiro, onde eu vou te cobrar 15
para te emprestar o dinheiro, para você botar num negócio que te gera 30, você acha que vale a pena ou não? Vale. Então, essa é a conta, essa é a lógica. Então, trabalhar com dinheiro de terceiro faz sentido desde que ele seja mais barato que o dinheiro... que você consegue gerar de lucro. Exato, que é o que você consegue gerar, que é o retorno do seu próprio negócio. Nossa, tipo... Olha, eu não sei se você que tá assistindo também teve essa mesma sensação que eu tive aqui agora, escutando isso pela primeira vez na vida. É isso. E olha que eu converso com o Klaus toda semana, algumas vezes. É isso. Então, assim, a sua empresa, teoricamente, se ela gera retorno, gera lucro, Sim. ela é capaz, ela com certeza vai gerar mais retorno financeiro, mais dinheiro que qualquer negócio que você pegue. E se o banco está disposto a te emprestar o dinheiro a uma taxa menor que a taxa que você tem nessa própria empresa, vale a pena. Então pegue o dinheiro. Aí você, em vez de, aí você pega o dinheiro e cresce o negócio. Agora um monte de gente correndo para os seus bancos. Então, qual é o problema? Na hora que você chega no banco, no Brasil, para pegar dinheiro, a taxa de juros de um capital de giro é 3,5% ao mês, que vai dar 40% ao ano. A menos que você tenha uma empresa que está conseguindo gerar 70%, 65%, 50% de margem de lucro lá na frente e tal, etc., que você consiga botar dinheiro para caramba, não faz sentido. Não faz sentido. Então, o dinheiro é caro no Brasil. Então, apesar do cara estar com problema de capital de giro e tal, etc., hoje o capital de giro, o empréstimo que a gente pega no Brasil é para resolver problema de empipinamento. O que é um empipinamento? A minha empresa está dando prejuízo, está com um problema, eu tive uma dificuldade, a margem de lucro está baixa, aí eu não estou conseguindo fechar as contas, eu vou lá e pego o dinheiro. Mas o dinheiro, o crédito, é para salvação. E ele não deveria ser olhado para salvação. Ele deveria ser olhado para um problema, para o crescimento. O crédito nasceu para crescimento, por isso que eu vou te dar... Para alavancagem e não para solução de dívida. O crédito para solução de dívida ele deveria ser um negócio assim, tô mal, deu merda, tô com um problema agora, mas eu sei que se eu me recuperar ali na frente, esse negócio vai recuperar. Então deixa eu pegar o dinheiro aqui para passar por esse momento de sufoco e recuperar a empresa. Por isso que existem uns Pronamps da vida, que veio o Pronamp durante a pandemia, que veio um monte de coisa que surge de crédito, que é para ajudar a empresa a passar pelo momento de instabilidade. O crédito normal é para cuidar ou do momento de estabilidade, para dar tempo de você se recuperar, para você voltar a fazer com que o seu negócio dê resultado, ou para crescer a empresa. É assim que o crédito devia ser olhado, mas a gente não olha assim. Então, por isso que o empresário diz que queria ter dinheiro, mas não usa porque é caro. Porque é caro. Essa é a merda. Acho que toda essa explanação que você fez também abre muito a cabeça para a pessoa também fazer conta, né? Vai ter que fazer conta. Existem ofertas de crédito tipo Pronamp ou incentivadas do governo que talvez fechem a conta para algumas empresas, né? Tem um cliente meu agora, que eu não posso falar o nome porque a operação não saiu e tal, eu acho que até lá já vai ter saído, mas eu não vou falar, porque é um dado sigiloso, né? Mas a gente está pegando uma linha de crédito no BNDES, onde a gente vai conseguir pegar 15 milhões, a 8% ao ano. Porra! Aí os donos da empresa falaram, Klaus, quanto eu tenho que pegar? A 8%, pega tudo que der. Se os caras liberarem 25, pega 25. Se liberarem 20, pega 20. Se pegar tudo o que puder, a 8% ao ano, nem que seja para arbitragem. Eu pego a 8 e boto na aplicação do banco a 15. Nossa, esse negócio de... Explica aí o que é arbitragem. As pessoas não sabem, Klaus. Não sabem. Eu não sabia até anteontem. A arbitragem é quando você fica arbitrando o número. Você faz a conta, você vê... você compra mais barato aqui e ganha dinheiro na outra ponta, né? Você fica fazendo jogo com o número. Então, se eu pego a 8 e aplico a 15, eu posso não ter dinheiro nenhum. Mas se eu peguei o dinheiro a 8 e apliquei a 15, eu não vou ganhar 15, eu vou ganhar 7. Mas eu não tinha os 8. Sim. Eu não tinha esse dinheiro. Então, eu peguei a 8 e peguei a 15. Então, eu estou ganhando dinheiro nessa... arbitrando taxa, que é o que a gente chama, jogando com as taxas, a diferença de taxa, entendeu? Então, é essa a lógica. Então, esse cliente que a gente vai pegar 8%, 8 qualquer coisa ao ano e tal, tem um monte de regra, tem que dar garantia, não é para qualquer um. Estão dando um prédio em garantia, que se não pagar tem que entregar o prédio. Mas assim, é uma empresa séria, idônea, que está querendo fazer um negócio sério, crescer a empresa. É tudo normal, legal. Então é óbvio que tem que pegar. Sim. Entendeu? Então,
tem maneiras de você pegar dinheiro barato. De novo, não é para qualquer um. Tem lugares onde você consegue pegar crédito a fundo perdido, zero, sem precisar pagar. Tipo, FINEP, para crédito de investimento e tal. Então tem muito crédito no Brasil. Muito crédito no Brasil. Mas existe uma desinformação também sobre isso, né? Sim, tem uma desinformação pra caramba. Tem um cliente meu que pegou 3 milhões e 200 mil reais e ele faturava na época só 4 milhões no ano, mas era uma empresa de software que estava desenvolvendo um software que era para um segmento, também não vou abrir porque não, questão de sigilo, de confidencialidade, para um segmento muito nichado no Brasil, que não tinha muita empresa nesse mercado trabalhando sobre tecnologia, e o cara conseguiu pegar 3 milhões e 200 com 4 tranches de 800 mil para ajudar no desenvolvimento do software. Essa empresa cresceu um absurdo, hoje fatura, sei lá, 50, 60 milhões, 4 anos depois. Sabe quanto é que eles tiveram que pagar por esses 3 milhões e 200? Zero, nada. Foi dinheiro a fundo perdido. Não é pagar juros, é não pagar. Não pagar nem um montante? Não, nada, zero. Nem um montante? Não, zero. Nem devolveu? Não, zero. Caraca, cara. Zero. Explica pra gente como é que faz essa parada eu posso botar, depois eu boto aqui todos as linhas de crédito que existem. São linhas de crédito específicas para lugares onde o governo entende que vale a pena o fomento. Que vale a pena fomentar aqui. Aí tem linhas de fomento que eu quero dar o dinheiro. Toma, vai lá e gasta. Óbvio que não é assim, você tem que comprovar, as pessoas vão fazer, tem que saber se você é idônea, cadê o CNPJ, quem são os sócios, se você não cumprir. Por que são 4 tranches de 800? Porque se você não cumprir... Checkpoint. Checkpoint, garantindo que você está cumprindo o que você está dizendo. Tem regra para usar o dinheiro, não pode usar de qualquer maneira, tem que usar, só pode usar com A, B e C. Não pode usar para qualquer coisa. Tem um monte de regra. Por isso que eu estou dizendo, tem dinheiro? Tem, mas tem um monte de gente que não consegue cumprir regra, não consegue fazer as coisas, não consegue... E outra, tem linhas que se encaixam. Por exemplo, tem muita linha de crédito hoje voltada para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas aí o CNPJ precisa estar lá, o projeto precisa estar lá, precisa ter um tempo, precisa estar funcionando, precisa fazer A, B ou C. Ou seja, tem regra para fazer funcionar. Saúde, meio ambiente, educação, tecnologia... Vários segmentos disponíveis, meio ambiente, do ponto de reciclagem, agronegócio, energia solar. Cara, tem um monte, é muita coisa, não é pouca coisa, é muita coisa. E tem o tamanho da linha, você pode pegar de 2 a 5 milhões, você pode pagar em 4 anos, tem dinheiro que você não pode pagar. Então, a gente vai preparar um material. Vamos. Compromisso. Material, vou estar aqui na descrição desse episódio com quais são as possibilidades, né? Isso. Caso você esteja enquadrado em algum desses segmentos que tem incentivo do governo para você poder ter acesso. Aí tem linha do FINEP, tem linha do BNDES. Se vocês quiserem, depois eu boto o link aqui da FINEP, o BNDES, as linhas e tal, etc. Porque assim, não tem dado sigiloso aqui. As pessoas realmente não procuram e não sabem. Sim, não sabem. Então, quiser mandar aí e tal, etc., eu procuro fazer assim... Tô pegando essa linha para essa empresa agora, não tô ganhando nada, ela é só minha cliente, eu não vou ganhar percentual, mas tem gente que acha. Não faz sentido, né? Não, mas tem gente que acha, né? Então, não é fácil pegar. Nós estamos agora, começou em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não saiu ainda. São 8 meses trabalhando, falando, conversando, montando, em tal, etc. Qual é a regra? Como é que encaixa? O que eu tenho que te fazer? Como é que faz? Não sei o quê. Mas agora vai sair. Sim, vão demorar 10 meses. São 10 meses de trabalho meu, como consultor, ajudando o cara lá a fazer o negócio. Mas o cara vai pegar 15 milhões. Então, caguei, né? Vai sair do outro lado. Então, 8%. Então, é um negócio que faz sentido, entendeu? Então, é muito bacana essas linhas de crédito que tem. Então, tem linhas de crédito maiores, menores e tal. E tem a linha de crédito do normal, né? Que é o capital de giro que vocês batem lá no Spafúncio. A Natália Arcuri que chama ele de... Natália Arcuri tem um nome pro gerente do banco. Daqui a pouco eu lembro. Ronival, Sonival, Simval, tem uma parada dessa. Tem um nome que ela dá pro gerente do banco lá, é um negócio legal. Então, um nome simbólico. Então, o gerente do banco sabe lá, tem uma linha que ele te empurra, que é uma linha que é boa para ele e é a linha que tem. Então, geralmente, quando você vai no balcão lá no banco, são linhas ruins, caras. Crédito caro. Crédito caro. O Pronamp, ele é do governo, mas ele é distribuído por bancos comerciais, vamos dizer Exatamente. assim. Né? Mas o banco comercial ganha dinheiro em cima. Entendi. Então, o Pronamp lá atrás, se você pegasse direto, dependendo da linha com quem você fosse falar, era 2%, era uma linha ridícula, muito barata e tal.
Mas como é o Itaú que está distribuindo, ou o Banco Bradesco está distribuindo, ele dá uma majoração na taxa para ficar com um pedaço. Então, toda vez que coloca um intermediário no meio do caminho, alguém ganha um pedaço, entendeu? Esse é o ponto. Então, tem uma lógica nessa história para você ir tirando os intermediários. Então, quando a gente vai direto no BNDES, direto na FINEP, você tira os intermediários e diminui a taxa. Não é que tem 0 intermediário, sempre tem alguém no meio do caminho ali para poder fazer a coisa funcionar. Mas você consegue diminuir tanto. Se você for via outra instituição, melhora. Então, mas às vezes o BNDES diz, não, você não tem tamanho para ter relação direta comigo, você tem que falar via Itaú. O que é ruim, né? Então, eu estou falando Itaú porque é o banco que eu tenho a maior relação. Sim. Eu gosto do Itaú. Mas, enfim, essa a lógica, entendeu? Entendi. Então... E uma outra coisa que eu vejo muito você falando nos bastidores, não sei se a gente já falou isso aqui em episódio de podcast, mas é essa coisa também do pitch de investidor, que também é uma forma de você tomar um crédito e de você gerar alavancagem, né? Você não vai fazer um pitch de investidor para, tipo, pagar suas dívidas, né? Sim, não. Até pode, mas vender a empresa para poder capitalizar ela, para poder resolver problemas. Como funciona isso na vida, sei lá, de uma empresa normal? Porque eu já ouvi muito falar sobre isso para startups. Sim. Mas isso é uma prática que é plausível para uma empresa de serviços, uma pequena empresa? Sempre tem algumas pessoas que estão dispostas a investir em algum determinado negócio por um percentual onde ele acha que ele vai ganhar mais dinheiro. Né? Então, eu conheço alguns investidores, algumas pessoas que têm capacidade financeira de investir 800 mil, 1 milhão e meio e tal, dinheiros nesse monte, desse porte, para trocar por um percentual do equity. Mas o que ele está buscando quando ele faz um investimento desse? Retorno. Então, é o que todo investidor busca. É a mesma lógica. Então, ele, em vez de buscar botar o dinheiro dele aplicado no banco com o Sid Nelson lá, que vai dar 15, 16, quando muito 18, né? Dá um 103, 104, 107, 110 do CDI. Ele busca um investimento onde ele pega o dinheiro dele que está no bolso para uma outra aplicação e investe no negócio, onde ele troca por 20% da participação no negócio e faz a empresa crescer, e a empresa dá margem de 30%, 40%. Ele vai dizer, opa, beleza, isso aqui no tempo para mim é mais legal. E outra, né, é um dinheiro que ele bota uma vez e pode gerar retorno infinito, né? Assim, vai ficar gerando e pingando lá para todo sempre o dinheiro que ele pingou lá. E existem instituições que fazem esse match entre investidores e potenciais projetos ou empresas? Aí depende do tamanho, tá? Então é assim, ó. Quando você é bem pequenininho, se o teu negócio está começando, ou você tem uma empresa pequena, você pode não estar começando, você está bem pequenininho, mas quer crescer, por exemplo, você tem uma padaria e quer criar uma segunda padaria. Só tem 2 saídas. Ou você vai no banco, ou você vai para o que a gente chama de FFF. Você já ouviu essa expressão? Não. Friend, Families and Fools. FF, Friend, do português. Friend, Families and Fools. O que é Friend, Families and Fools? Amigos, famílias e tolos. Sim. Né? Então, essa é uma expressão americana que eles usam muito, né? Então, FFF, Friend, Families and Fools. Então, você vai buscar os tolos, os otários, os idiotas, né? Os caras, as famílias, ou a família, ou os amigos. Pedir dinheiro emprestado. Pedir dinheiro emprestado. Cara dura. Na cara dura pra galera. A galera, pô, você não quer entrar de sócio comigo aqui, botar 30 mil, 50 mil, 100 mil aqui para me ajudar a abrir a segunda padaria, você fica dono de 30% da padaria, 30% da rede, é dono de 50% dessa nova empresa que a gente vai abrir, essa nova filial que a gente vai abrir e tal, etc. Essa é uma maneira de fazer isso, é o cara que está no Friend, Families and Fools. Depois que você cresce um pouquinho mais, dependendo do teu negócio, o que é, você busca o mercado que a gente diz que é o investimento anjo, o investimento semente. Tem o seed e o anjo. Tem uma diferença ali básica que não cabe explicar, mas é assim, essa galera está buscando botar um dinheiro onde já viu que a empresa já funcionou, já deu retorno, faz sentido ela crescer e eu vou te dar o capital para você continuar escalando e crescendo.
Geralmente, uma empresa constituída há muito tempo, ou mais tempo, que está buscando esse dinheiro, tem dificuldade de buscar esse cara. Porque esse cara não está disposto a botar dinheiro. Ele quer botar empresas em alta alavancagem, em alto crescimento. Por isso retorno mais rápido, né? Nem é retorno mais rápido, mas ele está buscando botar pouco e ganhar muito. Num tempo... não vou dizer pequeno, mas num tempo que ele consiga ver o retorno. Por isso que muita gente faz a analogia de investimento anjo, semente com startup, porque entende-se que é startup de tecnologia, que, porra, vou criar um software e dali a 3 anos eu tô milionário. Entendeu? Então é isso. Então, empresas menores ou que não têm essa vocação de crescimento em escala, tecnologia e tal, etc., geralmente você tem dificuldade de buscar investimento anjo, investimento semente. Tem uma galera que gosta desse tipo de investimento. E geralmente quem busca isso é o cara que tem conhecimento com family offices. O que é um family office? Family office é um escritório de investimento montado por uma família específica. Aquele grupo de pessoas da mesma família que tem um investimento tão grande que eles preferem montar uma boutique onde eles são os próprios investidores. Como se fosse um fundo... Da própria empresa, da própria família. Onde eles contratam pessoas... Nossa, eu nunca soube disso no Brasil. Families and Food, tem vários. Todas as grandes famílias do Brasil têm family office. Né? Mas, enfim. Todas as grandes famílias no Brasil têm o seu próprio family office. Olha, cultura esse episódio. Então, super. Os family offices da vida que criam esses family offices, que são boutiques de investimento, que você às vezes não sabe nem de que família é, e que o cara dizendo, pô, vou investir nesse teu negócio aqui. E aí o cara, às vezes, o cara que é dono, diz, cara, eu gosto de negócio de restaurante, vamos investir, pegar um pedaço dessa grana aqui, botar em 10, 15 restaurantes? Vai lá e procura para mim 10, 15 restaurantes, umas coisas diferenciadas que fazem sentido e tal, etc. Aí tem um hunting, tipo a pessoa, o escritório vai buscar o negócio. Buscar negócios, fomentar negócios, e tem gente que apresenta... Tipo um Shark Tank. Tipo um Shark Tank que apresenta esse Family Office. Eu sou um dos caras que apresenta negócios para Family Office. Eu conheço alguns Family Offices e apresento. Esse cara aqui tem um negócio legal aqui pra você dar uma olhada. Aí o que eu faço? Eu geralmente nesse Family Office eu conheço a tese de investimento do Family Office e sei o que eu devo apresentar ou não para esse cara. E aí depois na sequência a gente vem... Então se você tem um bom negócio e quer buscar crédito com o investidor, sim. Chama o Klaus. É isso. Aí eu vou analisar e vou dizer, isso aqui tem cara de family office, não tem, e isso aqui, qual family office tem e se tem. Porque às vezes o cara vai dizer, não tem nada a ver. Tem uns caras que têm vocação para investir em hotel. O cara gosta de um negócio de hotel, uma maluquice, mas o cara gosta, entendeu? Então, negócio de educação, tem um cara que gosta de negócio de educação, investe em negócio de educação. Aí ele bota 1 milhão aqui, 2 milhões ali, sim. 3 milhões aqui, 500 mil aqui. Mas às vezes é a grana que faz a alavancagem do pequeno negócio. Isso, exatamente. É por isso que o cara tá fazendo crédito. Só que daí você tem que fazer a conta para saber. Eu vou ter que abrir mão de quanto do meu negócio para poder dar um pedaço do meu negócio para esse cara. Então, tem que saber se essa conta fecha. Do lado do ponto de vista do investidor, o cara vai fazer a conta. Tô botando meu dinheiro a 15, 16, a 20 aqui, esse cara vai me dar 40, porra. Tô afim. E do lado do empresário, ele tem que dizer, caraca, esse cara vai me pegar 20% do meu negócio a um valuation baixo, eu acho que o meu negócio vale mais e ele vai ficar com um pedaço grande do meu negócio, não quero. Então tem um jogo ali de fazer a conta de quanto vale a sua empresa para saber por quanto o cara está disposto a botar. Então, por exemplo, o cara tem um negócio agora recentemente que o cara estava disposto a botar 1 milhão. Só que ele queria 50% do negócio. E o cara só queria dar 30%, só queria dar 20%. Ou seja, ele avaliou o negócio como ele queria botar 1 milhão, ele avaliou o negócio em 2 milhões. Sim. E o cara queria 1 milhão e avaliou e queria 20%. Ou seja, o cara avaliou em 5%. A distância é muito grande, né? Muito grande. Entendeu? Aí não dá negócio. Aí não dá negócio. Então, a conta do tal do valuation aqui que faz... onde entra nessa discussão para saber para quem faz mais sentido ou não. Então, essa operação de para quem vale, quanto vale, é questão de conta, matemática. Para saber para quem vale a pena ou não. E tem aí você vai crescendo na cadeia. Né? Aí você vai para private equity, venture capital e tal, etc. Aí você vai buscando cheques maiores. Mas aí, geralmente, ou é um negócio constituído, ou uma startup, ou você já passou do nível de um determinado montante. Sim. Quando a gente fala de negócios menores, a gente está falando de
investimentos de 1, 2, 3 milhões e tal, etc. Aí depois o cara busca no mundo das startups, assim, é bem comum a gente ver, tipo, as rodadas, né, de pitch, e eventos que fazem esse match, né, do investidor com o projeto para ser investido. Mas em negócios normais, eu nem, tipo, sabia que existia essas possibilidades, né, de você tem muita gente chegar. Eu não conhecia o FFF, mas esse é o tradicional, né? É isso, mas é isso, Friends, Families and Fools. E aí tem os caras que você conhece, que gostam de investir. Eu sou um cara que invisto em alguns negócios, gosto de investir isso, mas o meu tamanho do meu cheque é menor. Então, eu já botei 50 mil ali, já botei 30 mil aqui, já botei 50 mil ali, já botei 70 mil ali. O máximo cheque que eu já dei foi 100. Mas assim, nem gosto de... Eu evito, porque eu tenho uma linha de raciocínio que eu só boto se eu tiver certeza que eu também vou participar do negócio, que eu vou ser consultor, que eu vou ser conselheiro, que eu vou estar ali para ajudar e tal, etc. Então, o cara que só quer um investimento hoje é pouco provável. Eu investi na Gente Lab do Ricardo Chinechique, que já teve um episódio comigo aqui. Deu 1 ano e meio depois, a gente vendeu para Eduz. Então, eu estou falando porque ele falou no nosso episódio, da venda da Gente Lab. Eu investi uma grana no Arquiba, que era um projeto onde eu entrei lá, era conselheiro consultor, e a gente vendeu o Arquiba pro Lance, que é um veículo de esporte aqui do Rio de Janeiro, que Arquiba era uma plataforma de frequentadores de estádio de futebol. Então eu investi no Arquiba, botei lá a grana e a coisa rodou. Então eu acho que é nessa linha, você tem que entender o que faz sentido ou não. Então não é para todo mundo. Por exemplo, não me convide para ser investidor numa hamburgueria. Tô fora. Entendeu? Não, negócio de varejo, tô fora. Eu gosto de ser empresas de serviço, empresas que têm a ver com educação, empresas de esporte, tudo isso eu olho. Então, você tem que entender a tese de investimento do coisa. No futuro, eu já falei sobre isso, eu quero lançar um FIP, né, que é um fundo de investimento privado, que é como se fosse amigos e parceiros botando dinheiro num lugar onde a gente junto possa fazer um investimento e onde eu vou fazer a curadoria do investimento, crio a tese de investimento e faço a tese de curadoria do investimento. Ia ser do caralho para fazer isso. Mas eu acho que ainda não está no momento. Mas é isso, é uma maneira de você gerar crédito para as pequenas e médias empresas para elas conseguirem crescer. Então, quero muito fazer isso no futuro. E um empreendedor, assim, que acredita muito no seu projeto, mas talvez não tenha clareza dos números, né? Assim, de como faz um valuation, de, sei lá, como que projeta isso para saber se o crédito tá barato, tá caro, aquilo que você falou no começo aqui da nossa conversa. Qual que seria, assim, o caminho ou os números iniciais que ele deveria levantar, ou o que ele deveria ter em mãos para ele poder tomar a decisão se ele toma um crédito no banco ou se ele tem potencial de captar crédito com um investidor? Então, aí só analisando, não é muito particular, mas assim, a primeira coisa para mim são duas, três variáveis importantes. A primeira é quanto vale o dinheiro para você? Para o banco você sabe quanto vale. Para o Brasil você sabe quanto vale. Para o Brasil quanto vale o dinheiro? A Selic, né? Vale 14,25, eu acho que está agora, nesse momento quando a gente fala. Para o banco você sabe quanto vale, né? O banco... A taxa de juros lá do banco. Que o banco está te cobrando, para quanto vale o dinheiro. Para você quanto vale? É o retorno que a sua empresa está dando. Então, né? Ou que você devia cobrar, né? Então, você concorda quando você monta uma empresa, que essa é uma outra lógica bem importante, né? Você concorda quando você monta uma empresa, você deveria montar a empresa para... Tô com frio aqui. Vou botar uma coisa aqui, pronto, melhorou. Você concorda quando você monta a empresa, você não deveria fazer uma empresa para dar retorno de 15%? Porque se ela der retorno do seu dinheiro de 15%, era melhor deixar o dinheiro no banco, porque não tinha risco. Então, assim, existe um negócio... Perdão, pisei no teu pé. Um negócio que se chama custo médio ponderado de capital, o WACC. Weighted Average Cost of Capital, que é uma medida financeira que diz quanto é a taxa de juros que você devia cobrar para emprestar para o seu negócio, o seu dinheiro para o seu negócio. Né? É a conta assim. Você concorda que 15 não é, porque senão era melhor deixar no banco. Sim. Então, taxa livre de risco mais um prêmio de risco.
Quanto é esse prêmio de risco que você devia cobrar para emprestar o seu dinheiro para o seu próprio negócio para ele poder fazer, para ele poder girar? Essa é a conta, essa é a análise. E aí você vai dizer, é como se eu dissesse para você, Natália, a sua taxa de juros é 25. Eu tenho a minha taxa de juros. Eu não entro em nenhum negócio que menos de 25% de juros, que dê menos de 25% de retorno. Por quê? Porque entre 15 e 25 é muito próximo ali para qualquer oscilação da Zica. Se a Selic cai para 10, o meu 25 vira 20. Uhum. E se a Selic cai para 5, o meu 25 vira 15. Eu acompanho a diferença. Por isso que eu digo que é a Selic mais uma taxa livre de risco. O meu prêmio de risco é no mínimo 10% ao ano. Eu quero ganhar 10% acima da inflação. Entendi. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Eu quero ganhar 10% acima da inflação, minimamente. Essa é a conta. Então eu quero fazer minimamente 10% da inflação. Então é 25, 15 lá da Selic para fazer a conta, porque a Selic é a inflação mais acho que esse é um parâmetro interessante. É isso. Essa é a lógica. É a inflação, não falei inflação, mas é Selic. 10% acima da Selic, da taxa livre de risco. Então, porque essa é a conta. Porque senão eu pego meu dinheiro e boto no banco. Aí não me preocupo com essa merda. Né? Não vou me encher meu saco. Não vou perder o dinheiro. A menos que você bote seu dinheiro no fundo num CDB ou do Banco Master acima com promessas de 300% de retorno. Com limite, botar mais de 250 mil que supere o limite do fundo garantidor para você tomar na tarraqueta. Então, esse é o ponto. Então, é isso, entendeu? Então, você tem que entender o risco que você está colocando a grana. Então, eu acho que esse é primeiro número que você precisa ter. Você precisa entender quanto você vai cobrar de taxa de juros para você, livre de risco ou não. Né? Então, essa é a lógica. Na hora que você entende isso, você começa a comparar com o dinheiro que estão te pedindo. Vou te emprestar o dinheiro a tanto. E... Opa, peraí. Mas peraí, para você pegar esse dinheiro aí é melhor, né? Eu pegar do meu, né? Vou te emprestar o dinheiro a 30%. Não, mas peraí, eu pego do meu. Opa, tô me emprestando dinheiro a 17%. Peraí. 17, o meu é 25, a 17 começa a fazer sentido. E quando você fala de valuation, no limite, o valuation é pegar quanto você acha que vai projetar para o futuro e trazer esse valor presente, trazer esse fluxo de caixa ao valor de agora. Descontado é uma taxa de juros. Que taxa de juros é essa? No seu caso, 20%. No meu caso, 25%. Sim. Então, a gente pode concordar. Vamos supor que a gente vai pegar uma empresa que ela vai faturar vai ter 1 milhão de lucro por ano. Tá. E nós concordamos que logicamente, esse 1 milhão de... plausível. É plausível. Porra, legal, 1 milhão de reais por ano. Se eu descontar... Eu vou fazer uma conta de padaria que eu não consigo fazer essa conta de cabeça. 1 milhão é um infinito. Daqui pro resto da vida ela vai dar 1 milhão infinito. Se eu tivesse com HP aqui, eu fazia. 1 milhão é infinito. Se eu trouxer esse fluxo a 25%, muito provavelmente essa empresa vai valer, sei lá, 6 milhões e meio. 25%. Se o cara desconta 17, essa empresa vale 8,5. Então a empresa vale mais para ele do que para mim, porque ele está descontando o fluxo a uma taxa menor. Para mim eu desconto, ou seja, o valor que está lá na frente vale menos do que o valor pertinho. Porque lá na frente eu tenho que trazer vários períodos a 25 para cá, enquanto ele traz a 17 por ano. E aí o valor dele fica maior que o meu. E aí é que a gente entra em desacordo sobre o quanto vale a empresa. A lógica no final está aí. Então tem duas maneiras de a gente discordar de quanto vale a empresa. Uma, a gente discorda de que ela vai gerar aquele lucro ano a ano dali para frente. Ao longo do tempo, E a outra a gente pode concordar em tudo. Se houver uma diferença na taxa que o fluxo é descontado, a empresa gera valores diferentes. Geralmente, se você concorda que a empresa é do caralho, vai bombar, fechamos aqui, o modelo tá fechado, tá bacana. Mas eu tenho uma tolerância ao risco diferente da sua. Então eu tenho que te contar uma taxa de juros mais alta. A gente não fecha no valuation nunca. Por isso que, quando a gente discute valuation, você sabe quando... São processos demorados também, Demorado. Né? Não é uma coisa que você resolve do dia para noite. Você sabe quando é o único lugar, o único momento onde você pode dizer que a empresa vale quanto ela vale? A hora que eu e você concordarmos em você vender e eu comprar pelo aquele valor estabelecido. Aí o valor está estabelecido, o valuation está estabelecido.
Sim. Só nesse momento. Porque aí houve o acordo, né? Houve o acordo. Caso contrário, o valuation dessa empresa é tanto. Como é que você sabe? Baseado em quem, baseado né? Em quê? Na teoria de quem? De quem, né? Por que uma empresa de capital aberto você sabe o valuation dela? Porque ela tem o preço na bolsa, Porque ela está sendo negociada. Não é só porque ela tem o preço na bolsa. Se ela não tivesse sendo negociada, se a negociação fosse zero, você ia desconfiar. Porque não está tendo... Tem que ter movimentação, tem que ter quem está topando pagar, né? É isso, tem gente comprando e gente vendendo. Então, a transação de compra e venda sobre quanto vale aquela empresa acontece em tempo real, o momento todo, o tempo todo. Por isso que você pode dizer que aquela empresa vale tanto quanto ela está valendo, porque a movimentação acontece. O negócio, a transação está acontecendo. Você podia ter uma empresa na bolsa. Se ela não é negociada, você não pode afirmar que ela vale aquilo. Sim. Ela está listada aquilo. Uhum. Mas eu não consigo garantir. É tipo, a pessoa que botou as ações dela lá supervalorizou teoricamente, né? Errou o valuation tá e lá, ninguém quer comprar ninguém quer comprar aquela merda. Aí é o que acontece às vezes, né? Você botou a empresa, fez o IPO, botou a empresa no mercado. A empresa começou a vender, daqui a pouco a ação começa. Ou seja, ele valorizou a empresa num valor diferente do que ela valia e tal, etc. Entendeu? Então você bota lá. E esse é o que vale o negócio. Então, uma empresa de capital aberto é fácil, mas uma empresa pequena, né? Estamos falando aqui de empresas menores, para mim pode valer 10, para você pode valer 5 e a gente nunca vai concordar nisso. Só quando é que a gente vai dizer que ela vale? No dia que eu e você concordarmos em pagar alguma coisa. Por isso que essa conta demora a ser feita de um valuation. Existem indicadores que você mede para poder fazer a análise, né? Eu nunca digo que uma empresa vale a quanto. Eu sempre, quando eu sou contratado para fazer valuation, para fazer uma transação dessa, para discutir isso, eu nunca digo que ela vale tanto. E esse é dia número 1, aula número 1, reunião número 1 sobre valuation na hora que a gente começa, alguém me contrata sobre isso. Eu falo, eu jamais vou dizer que ela vale X. Eu vou dizer que ela vale de tanto a tanto, de acordo com intervalo. Eu vou dizer que ela vale tanto a tanto, porque eu uso 4 métodos diferentes para calcular o valor da empresa e faço uma análise de sensibilidade sobre taxa de juros, da taxa de desconto. Uhum. Por quê? Porque ela vai dizer, entre a taxa de desconto que paga 0 de prêmio de risco, 3% a mais de prêmio de risco, 6% a mais, 6 pontos percentuais acima da taxa de risco, a empresa vai valer entre tanto e tanto. Então, a empresa aqui... Aí você chega, geralmente, o que acontece? Você encontra um caminho do meio? Não é nem um caminho do meio. Você, na hora que faz a análise de sensibilidade e calcula todas as variáveis, os valores começam a convergir para você... Aí, no limite, eu chego assim, geralmente eu gosto de dizer, 75% dos valores da análise de sensibilidade estão entre X e X. Aí você diz, a empresa vale entre 21 milhões e 24 milhões. Aí eu dizer o seguinte... O que eu digo para o meu cliente quando eu faço esse valuation para ele, ou quando ele está comprando ou ele está querendo vender? Olha, ele falou, entre 21 e 24 é um valor justo para você pagar. Abaixo de 21, se você está querendo vender, tá barato, não venda. Acima de 24, toma cuidado para não transparecer que você vai ficar muito feliz, vende rápido. Se você está comprando a empresa, se você está abaixo de 21 e o cara está topando 15, eu falei, paga rápido. Concorda rápido que tá barato. Se ela está acima de 24, você diz, não compra que ela está cara. E se o cara está pedindo 22? Tá dentro do preço. Agora é uma questão de você sentar com ele e negociar forma de pagamento, como você vai fazer e tal, etc. Mas está dentro do valor razoável. Está dentro do valor que eu acho justo. E aí, geralmente, cara, quando eu apresento, invariavelmente, quando o cara realmente quer comprar, ele busca entre 24 e 22, ele vai para o 22,5. Geralmente se chega a um caminho do meio. E aí a empresa, quanto ela vale? 22,5. Não, vai 22,5. Não, ela estava ali, é um valor razoável, entendeu? Então, essa discussão de buscar crédito por isso que demora, né? Pessoal, por que demora tanto tempo? Essa conta demora para fazer. Aí, depois que você concorda, você tem que ir lá garantir, fazer a diligência, né? Garantir que o que o cara disse para te vender aquela empresa de verdade existe. A empresa não tem problema trabalhista. Aí tem as garantias para você não comprar uma maçã podre, né? Sim. Mas, no limite, crédito no Brasil é essa história aí, esse rolê aí. Mas assim, é bem legal esse contexto todo, porque não sei como que é pra você aí que tá assistindo esse episódio, mas pra mim, ou sei lá, talvez para as pessoas que eu me relaciono, a cultura de empreendedorismo no Brasil, ela é muito, tipo, amadora. Amadora, né? Pra caralho. Então, assim, quando a gente começa a entender todo esse universo de que, tipo, existe isso e que você talvez não tenha que ter
um apego pela sua empresa e tal, e que você pode dispor de outros investidores, você pode vender e você pode comprar, e que isso é normal e é empreendedorismo também, né? Abre muito a cabeça, assim. Pra caramba. E faz com que você tenha também alternativas de fôlego para fazer uma ideia que você acredita muito, porque eu acho que um projeto de empreendedorismo é isso, né? Você acreditar muito num projeto, ganhar vida, né? Porque na essência é isso. Do que adianta você ficar lá na sofrência? Na sofrência de novo ali, tentando fazer o treco tudo acontecer sozinho. Sim. Quando você pode, né, usar e lançar mão de por isso que os americanos, o americano médio, né, eu não estou falando do americano rico, eu estou falando do americano médio, por isso que o americano médio investe em muita coisa, porque a taxa de juros nos Estados Unidos é 3%, é muito barato, e pegar o teu dinheiro e investir em qualquer negócio que der 7, 8, 10%, ultra negócio, já faz todo sentido. Então, todo americano, a vida do americano é pejotizada. O americano tem os seus negócios, todo americano médio tem uma PJ. Né? O americano classe média, média alta ali tem uma PJ para fazer um investimento, que quer um empreendedor. Não estou falando do assalariado lá e tal, etc. Mas, no limite, a galera que tem minimamente capacidade, é empresário e tal, etc., tem uma PJ de investimento, onde ele compra... O americano tem muito hábito de comprar imóvel, né? Fazer dinheiro com compra de imóveis, financiar lançamentos de lançamento imobiliário, construir... Por que o americano gosta tanto de franquia? Por causa disso. Porque a franquia dá mais dinheiro que deixar o dinheiro no banco rendendo 3%. Aí ele bota na franquia, monta 10, 3, 4, 7, 8, 10 franquias e dá dinheiro. Ele não vai administrar aquilo, a franquia vai dar 9, 10%, 15% para ele ao ano, ele vai botar alguém para administrar e tá tudo certo. Ele tá ganhando mais dinheiro que aquilo do que outra coisa. Então, o americano tem esse hábito, né? O brasileiro não tem. A franquia é trabalho. A franquia no Brasil é trabalho, não é oportunidade de ganho. Né? Geralmente, a franquia no Brasil é o cara que saiu do CLT, precisa arrumar um jeito de trabalhar em outra coisa. Foi desligado, pegou o FGTS, pegou o FGTS, uma franquia. Aí virou o salário dele, não é lucro. Aí vira o resultado da franquia é salário. Então, é uma jeito... Eu não tô discordando disso, é uma maneira de sobreviver e faz parte do processo como um todo. Mas não é um negócio que o cara trabalha como investimento. Né? E geralmente o cara que é dono de uma franquia não tem uma franquia, tem 4, 5 lojas. Porque daí o cara no Brasil que quer ganhar dinheiro com franquia tem que ter no mínimo 5, 6, 7, 8. Senão não faz sentido. Ter uma franquia não faz sentido. Não abra. Não tenha uma franquia. Vou ter uma franquia aqui disso aqui. Não vai ganhar dinheiro, vai ter aborrecimento. Então... crédito no Brasil tem todas essas nuances. Inclusive, parando um parênteses aqui, no momento que a gente grava esse episódio, o governo acabou de liberar mais um Pronamp eleitoral aí, né? Tô adorando, o Lula deve estar adorando meus conteúdos. Porque ele liberou uma linha de crédito, tem 2 linhas de crédito que eles liberaram, né? Tem o Desenrola 2.0, que é para pessoa física, para você renegociar suas dívidas e tal, etc. E tem uma outra linha que é um Pronamp 2.0, que, de novo, ele deu a taxa de juros da Selic mais 0,49 ao mês, que dá mais ou menos Selic mais 6% ao ano, ou seja, uma linha de crédito de 21%, com 2 anos de carência e 60 meses para pagar. Se você está empipinado, e é uma linha relativamente mais barata que qualquer linha que você vai conseguir que o Itaú te pague, que vai dar 3,5% ao ano, 3,5% ao mês, que vai dar 40%, 45%, 50% ao ano. Então, é muita grana. Então, para quem precisa de grana, é um bom momento, por exemplo, que para quem tem dívida e quer trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata, faz sentido, entendeu? Então, é a hora de negociar. Então... A benção faz o L, a benção papai Lula e vamos pegar o dinheiro que não tem jeito. Essa é a hora que, assim... Sim. Não tem o que falar, né? Vamos pegar e tal. É o que precisa. Eu não acho ruim. Eu questiono o momento, né? Porque é claramente oportunista. Mas, enfim, é isso. É oportunista, faz o L e vamos embora. Vamos aproveitar a oportunidade para poder renegociar a parada, entendeu? Então... e o Desenrola também, né? Para poder melhorar a pessoa. Então, acho que crédito no Brasil é um assunto mal resolvido, com falta de conhecimento. Cheio de tabu. Cheio de tabu.
E que dívida não é ruim. Pegar crédito e ficar com dívida não é ruim, desde que a dívida seja barata, não cara. Essa é a lógica. Se você entender isso, está resolvido o problema. Meu objetivo com esse episódio está... Cumprido, exatamente. Mas, pô, foi massa. Papo de alto nível aqui. Eu achei massa, assim. Pra mim foi já uma instrução. Aprendi aqui nesse episódio. Que bom. É isso. Espero que tenha servido para você também. Se você quiser saber mais sobre como... Quer fazer o valuation da sua empresa, calcular... Fazer valuation, ficar perto do Klaus ali para saber mais, ter papos como esse. Tá precisando de crédito, só chegar. Vou deixar o link aqui das nossas plataformas. Fui!